uma honra ter aqui o Amar Yazoo, do Portal Árabe. Come closer. Boa noite! Olá, boa noite. Ahlan! Ahlan! كله Ahlan, تمام؟ Mudaris. أهلا Alhamdulillah, كله تمام. Inti, كله تمام. Inta. Os dois. كويسة alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله. Aula de árabe ao vivo, professor. Vale pela prova, vale pela prova. Não vou pagar esse mico, não. Eu estou muito feliz, a gente está muito feliz de estar com você, Luciana. Ah, feliz estou eu. Muito obrigada. Uma honra trazer vocês aqui nessa semana que eu estou fazendo umas entrevistas super especiais. E é uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceito esse convite. Muito obrigada por estarem aqui. A honra é nossa. Fala, eu tô professor. Eu estou aqui com o meu suporte de português e de tudo. Vai estar me ajudando cada vez que eu erro alguma coisa de português. Ela corrige? Não. Ah, não. Ele fala bem. Eu Não é acho que ele assim fala também, bem não. português. Graças a Deus. A gente tem vários guias lá que a gente vai, né? Muito com grupo. A gente tem vários guias que tem um sotaque forte de português de Portugal, né? Mas eu acho que ele fala super bem português brasileiro, né? Agora não precisa mais de guia, olha. viu? Não precisa mais de guia. Quando vocês precisam, estou aqui. Pode me contratar. Professor, eu quero chegar lá gastando meu árabe, hein, da próxima vez. Inshallah, inshallah. Você já está fazendo um avanço muito bom, alhamdulillah. Graças a Deus. Não. A gente dá trabalho, né? Ai. Mas vamos lá, vamos começar, gente. Quem chegou agora, manda aviãozinho, chama os amigos, chama todo mundo para vir participar dessa live super especial. E muito assunto hoje. Muito assunto, né? Várias coisas. Tomara que dê tempo de tudo. Vamos fazer o melhor para dar conta de tudo. Obrigada, Yasmin. Bem-vindos e bem-vindas quem está entrando aqui do portal. Ahlan, gente, bem-vindos. Bem-vindos a todos. Muito obrigada por acompanharem aqui. Então, conta pra gente como é que vocês se conheceram, como é que o Omar veio parar aqui no Brasil. Conta. Contação de história linda com Juju. Eu vou deixar ela, ladies first. Eu vou resumir, porque... A história é muito longa. A gente se conheceu numa espécie de programa para aprender línguas. A Má estava aprendendo português, porque o interesse dele era fazer a prova do... Tipo o Itamaraty, do Egito. E aí ele botou na cabeça na época que queria que a terceira língua fosse português, porque não tinha ninguém falando na época. E aí ele falou assim, vai ser português, eu vou aprender português rapidíssimo, 2 semanas vou estar deitando no português. Eu sou muito inteligente, rapidinho. 2 semanas. E volto para fazer a prova. Daí ele começou estudando por vários aplicativos, vários programas, porque lá não tinha escolas formais para ensinar português. E na ocasião, eu já era muçulmana, eu sou muçulmana, acho que eu fiz 12 anos, então de reversão. Na ocasião eu estava com 1 ano e meio, então eu estava estudando árabe naquela ocasião. Então ele meio que me encontrou, eu o encontrei, mas assim, não tinha nada a ver com relacionamento, nada. Era mais pra gente se ajudar a trocar mesmo o idioma e tal. Só que eu sempre fui muito reservada, eu não falava muito sobre minha vida, nem nada. Então, quando ele descobriu, isso tudo foi muito rápido, quando ele descobriu que eu era muçulmana, aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu vou lhe pedir uma coisa, não sei se você vai aceitar, mas quando eu for aí no Brasil, inshallah, eu quero ir pra aí aprender e tal, você aceitaria casar comigo? Foi uma coisa assim muito... Danadinho, professor. Foi muito ligeiro. Aí, nessa ocasião, ele já estava no Eid, que, para quem não sabe, a gente no Islã tem 2 festas que a gente chama de Eid. E ele estava no Eid do Carneiro, na casa dos pais, lá em Arish, que é no Sinai. Daí ele botou todo mundo para me conhecer. Olha, essa é minha noiva. Na verdade, ele já tinha planejado as coisas com a mãe dele. Foi amor à primeira vista. Ele já tinha planejado assim algumas coisas com a mãe dele, já tinha contado que
estava conversando comigo, mas eu tava assim, de gaiata no navio. De gaiata. E aí eu falei, vamos, eu tô perdendo. E daí duas perguntas. O que te levou a se converter ao islamismo? Desculpa, eu não sei se é conversão que fala. E da onde é o Ammar também? Que ele da onde ele é. Mas termina, Ju, fala você primeiro. Eu me converti quando eu estava ainda na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu fiz um trabalho de iniciação científica e o meu grupo ficou com a mulher na religião islâmica. E, na ocasião, eu procurei um centro islâmico aqui no Recife para ter informações mais embasadas, né? Eu não queria pegar coisa solta da internet e tal. Daí eu comecei frequentando para pegar informação, para ter conteúdo para o meu trabalho. Daí eu comecei a ter algumas ânsias internas minhas sendo sanadas. Algumas questões minhas, que eu sempre gostei muito de ler sobre religiões, sobre muitas coisas. E aí eu comecei a me identificar. Fui gostando mais e mais e mais e mais, até o ponto de que eu me convenci. Conversei com meus pais na ocasião, eles não se opuseram, eles só ficaram meio assim, a princípio, ficaram meio assustados. Mas daí eu me converti, comecei... Na verdade, a gente chama reversão, né? Que a gente chama, tipo, que a gente volta para um estágio meio que original da nossa, do nosso ser, digamos assim, né? Entendi. E daí... E você não conhecia ninguém muçulmano? Estudando mais. E Ammar é Said. Eu sou o Said. Said. Eu sou de uma cidade no Said. O Said é muito grande, né? Desde o começo do final de Giza para até Aswan. Então, eu sou de uma cidade, acho um pouco no centro, assim. Se chama Ilmenia. Alemanha, Essa cidade, meus pais são de lá, meus irmãos nasceram lá, mas meus pais são que nem eu. Quer dizer, eu aprendi com eles. Ser como se fosse uma tribo nômade. Eles são nômades. Então, ficaram saindo de Marsa Matruh, de várias cidades, e hoje eles moram no Arish, fica no norte do Sinai, perto de Palestina. Mas eles vieram desde Marsa Matruh? A gente lá em cima... a gente morou em todo canto, no Said, para Marsa Matruh, legal! Até se estabeleceram mais anos no Arish, na Sinai. No Sinai. Mas eu tenho raiz, né, Said dentro de mim, até mesmo na fala. Totalmente Said, né? Eu tive que mudar um pouco, porque quando a gente foi para Sinai, são mais beduínos lá. E quando eu falava do sotaque do Said, ficavam fazendo zoeira de mim. Bullying. Zoeira, né? Porque o G é diferente, né? O sotaque é diferente. G é diferente, né? O G fala... Esse é um jeito bem peculiar de falar. Não, e também não só as letras, mas a maneira como estica algumas palavras ou diminuir. Então, assim, percebem que você é Said. Então, como criança, na época, eu tive que... Vai mudando um pouco. Então, comecei a falar que nem um beduíno, só para passar. Isso é bom para ser professor de línguas. Você passou por todos os sotaques. E aí, na faculdade, quando fui para outra cidade, perto do Cairo, eu morei, a época da faculdade, morei no Cairo. Então, também as pessoas começaram a perceber que é uma mistura de Said com beduíno. Eu começava, então, a adquirir o sotaque do Cairo, que é falar guiem e falar uma forma mais que passa por uma pessoa que nasceu no Cairo, porque eu queria, né? Eu queria trabalhar eu queria ser diplomata. E assim, talvez só para ter uma postura, na minha cabeça, na época, eu queria passar uma postura assim, que eu nasci no Cairo. Então, passei muito bem por uma pessoa que nasceu no Cairo. Que não é do interior, né? Que não é do interior. Apesar de que, assim, quando a pessoa se amadurece mais, já não vê isso dos mesmos olhos, né? Claro. Mas na época da faculdade a gente é muito criança, fica ainda pensando o que as pessoas vão achar de mim. Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou Said. Claro. Por falar recentemente, a gente fez até umas descobertas assim da avó de Ammar, que eu fiquei chocada. Muita história aquela família dele tem, que, meu Deus. Said
Mas você vivia, na época que você vivia na região de Saíde, era num vilarejo? Era numa cidade já? Eu não morava na cidade grandona, né? Eu morei numa cidade secundária. E a vida era era mistura entre lama do interior normal, né? A vida muito melequento assim, quando chove, fica toda cheia de lama, e um burro aqui, uma vaca ali. Era um mistura. Arabeia é caro. Eu me aprendi isso, nunca mais esqueci. Aquele carrinho com burro, né? Exatamente, então, assim, foi uma vida assim. Eu gosto muito da cidade do interior. Estou muito saudade de voltar para lá. Agora a aventura é ir para o Sinai. Toda vez é uma aventura, literalmente, chegar lá em Arish para visitar. São 4 horas do Cairo para a cidade que a minha família mora hoje. São 4 horas de carro. E deserto, assim, sem nenhuma árvore no caminho, cansa de tanto olhar. Já fui de ônibus e de carro Meu já Deus. fui para Hurghada e para Sharm el Sheikh. É longe, não é? É longe. Mas chão, vale a pena, Aquela estrada é linda. Várias vezes param a gente, né? Exatamente. Pede o passaporte, é um porre. É. Pede tudo. E quando que você foi para lá para vocês se casarem, ou o Ama que veio? Como foi? A princípio ele ia vir, só que eu tenho uma madrinha que, assim, ela é muito apaixonada pelo Egito, muito. Mas, assim, ela viajou quase o mundo inteiro e não tinha conseguido ir para o Egito. Daí, quando eu falei para ela que eu tinha sido pedida em casamento, com uns 2 meses e meio depois, ela virou para mim e falou assim: Juliana, comprei nossas passagens para o Egito. Aí eu falei: como assim você comprou minhas... Como assim? Aí ela falou: comprei. Nós vamos em março, você vai passar seu aniversário lá. Aí eu já falei: como assim? Já tá minha vida organizada desse jeito? Nisso eu liguei pro Amar, eu falei: Amar, vê, seus planos de vir pro Brasil em junho, porque esse pedido de noivado foi em outubro. Aí ele tinha planos de vir em junho. Aí eu acabei indo em março. Aí quando eu cheguei lá, a família já estava pronta para me receber. Então eu cheguei para casar. Eu nem cheguei para conhecer. Eles são muito hospitaleiros. Eu vou na casa de amigos. Eles são muito hospitaleiros, né? Exatamente. Eles são muito calorosos. Luciana, se tratam logo. Eu cheguei na casa, tinha um peru assado do tamanho que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei chocada. Eu falei: o que é isso? Comida para um bando de gente. E era só... Meu Deus! Assim, para mim, tiveram assim, vários choques assim, na ocasião, porque por mais que a gente aqui também seja bem hospitaleiro, o brasileiro ele gosta de receber pessoas, mas assim, por exemplo... A minha sogra partia o peru, queria colocar comida na minha boca. Na boca, Aí eu ficava, ai, meu Deus. Sempre fazem isso. Partem o frango, o peru com a mão e dão na boca da gente. Pelo menos pela mão da minha mãe, tá tudo bem. Mas quando chegou a mão do meu pai, não. Pelo amor. O baba lá da família, que eu vou sempre, né? Já faleceu. Allah Yarhamu. Ele tascava folha de espinafre, folha de coentro, não sei de que era aquelas folhas. Ele tascava folha na boca da gente. A Melinda tá perguntando: sim, casei em março, Melinda. Assim que eu cheguei, eu já comecei com o processo de casamento. Já foi tudo assim, uma coisa atrás da outra. Eu vou perder a oportunidade? Meu Deus do céu. Chegou até mim. Aí você pegou rapidinho, né? E a nossa festa foi em Arish. A gente pegou o carro e foi para Arish fazer a festa lá. Foi que delícia. A gente chegou atrasado na festa. Não deu tempo. Tava um frio assim para mim. Um frio, O povo todo esperando que eu chegasse na festa e eu não chegava. Foi uma bagunça, mas deu certo. Me fizeram sambar no meu casamento. Eita, foi. Estavam perguntando aqui, eu esqueci de falar. Ela é brasileira e ele é egípcio, tá? Isso. Tem um monte de gente perguntando. Exatamente. E aí você fez a festa e tal. E aí como é que foi? Vocês ficaram morando lá um tempo? A gente passou um tempinho para organizar algumas coisas, mas a gente teve que voltar.
porque eu sou filha única. Então, assim, não tem como. Eu tinha faculdade ainda em andamento, minha mãe aqui. Aí eu falei, Amar, olha, você me desculpa, mas agora o planejamento vai ter que acontecer no Brasil. Com o Brasil. Mas ele não queria vir, não? Ele queria terminar as coisas do ministério. Eu queria aprender o mais rápido possível, porque lá é até... A gente casou e tem 23? 23. É até 27. 27 anos. O máximo para fazer a prova. Então já estava com agonia, achando que vou, morando daqui um pouco tempo, vou conseguir aprender. Aí quando cheguei... O português é muito fácil. Virou recifense? Não, demorei para aprender português a nível diploma, o que pede na prova do Ministério de Relações Internacionais. Então, cheguei nos 27 e meu português não era tão bom eloquente quanto eles pedem. Necessário. Entendi. Porque a prova é muito complicada mesmo. E aí eu já estava trabalhando, né, ensinando inglês, ensinando árabe. E já disse, pronto, então foi o destino de Deus, foi Maktub, vou ter que aceitar a minha situação agora e fiquei. Mas a gente planeja, né, voltar, inshallah, um dia. Um dia? Vocês têm vontade de morar lá? Sim. Com certeza. Aí, gente, eu sou louca pelo Egito, então eu sou... suspeita. Suspeita para dizer. Eu também quero morar lá várias vezes. E qual a sua área favorita? Qual a sua área favorita do Egito? Difícil, hein? Mas eu amo o Alto Egito. Gosta do Said? Gosto. Adoro o Alto Egito. Sou louca. Sabe quem vem do Said? São as pessoas boas que vieram do Said. Vieram quem? Vieram Adawiya, Hakim. Tá vendo? Hakim, tá vendo? Os dois são Tudo da minha cidade, boa. de Menia. Tudo gente boa. Adawiya, eu vi um show dele agora, já velhinho, tem uns anos atrás, chorei tanto. Ai, que maravilha, né? Eu amo demais. Então, aí me conta, aí como vocês resolveram? Alguém já trabalhava com línguas? Não, resolveram depois fazer o portal. Eu não tinha nada a ver com língua. Mas eu sempre trabalhava ensinando, até mesmo no Egito, quando eu estava trabalhando como advogado, mas eu sempre gostava de aprender idiomas e ensinar idiomas também. Apesar de que não era a minha área, pedagogicamente falando, não era a minha área, mas que depois que eu terminei a minha faculdade, eu já sabia que não a área de advocacia não é a minha. Por vários motivos. Então, eu trabalhei por 1 ano com advogado, até trabalhei bem, consegui fazer um trabalho detetive muito bem, mas depois larguei e eu procurei trabalhar na área de ensino. Isso que na verdade, o que me guiou mais na área de diplomacia, o que eu quero. Me achei aprendendo línguas, a área que era para utilizar todas as qualificações que tinha era a área de diplomacia, porque eles precisam de alguém que é mais provável que quem é formado em direito e sabe línguas, é mais provável que que seja aceito. Então, eu já comecei nessa área. Quando vim aqui no Brasil, eu queria ainda até tentar trabalhar com a minha certificação, depois que vi a necessidade agora ter que começar a trabalhar depois da brincadeira, talvez no primeiro ano. Era lazer e viajar, não sei o quê. Depois vi que agora tem que trabalhar agora. Então, a área que me identifiquei em trabalhar, isso foi muito tempo atrás, foi ensinar. E logo quando comecei a ensinar, em pouco tempo, graças a Deus, né, quem sempre estudou comigo, ou onde eu trabalhei, as pessoas sempre, alhamdulillah, graças a Deus, viram que eu tenho alguma coisa diferente. E comecei a ser coordenador pedagógico, assistente pedagógico, coordenador numa das escolas que eu trabalhei. Até chegou o ponto, ao lado disso, eu já estava trabalhando particular, além da escola. E a gente não queria, sempre estávamos conversando de abrir a nossa própria escola, mas a gente estava estudando mais o mercado, antes de se colocar no mercado. Quando foi o melhor momento, esse foi 4... Ele falou o melhor momento. Não foi o melhor momento para a Ju. Ele esperou estar grávida de 8 meses. Não foi um bom momento. Não. Ele esperou estar grávida de 8 meses para virar para ele e falar assim, Juliana, eu vou largar o emprego e vamos abrir a escola. Aí eu olhei para cara dele. Não, ela disse que tá louco, né? Para mim era o melhor, assim, era o único momento, porque cansei na escola que eu trabalhava. Eu disse, pelo amor de Deus,
eu estou construindo uma escola do ficou zero. Inspirado, porque nasceu filho, ficou inspirado, Ju. Não, eu disse para ela, olha, nossa, a gente acredita que a criança vem com seu sustento. Já temos Jamila, o Yusuf está chegando, com certeza vai vir com o sustento dele. E aí a gente começou. A Malinda perguntou se ainda pode fazer a prova. Infelizmente não, porque tanto pela idade e porque ele casou com estrangeira. Mas assim, pode ser resolvida se um dia mudam a legislação do Egito e aumenta a idade. E aí eu posso brigar com o ministério lá para dizer a minha esposa agora é a minha esposa, mas vocês não vão me impedir de fazer a prova. Mas tem que mudar a legislação de lá. A Mel também tinha falado, como que você foi casar lá? Você já tinha um vestido? A preocupação, né? Comprou lá, comprou o vestido lá, comprou tudo lá. Porque assim, é cultural lá, a noiva não gastar nada. Assim, se eu fosse realmente me estabelecer no Egito, o máximo que eu teria que meio que pensar seria na cozinha da casa. Tipo, mobiliar essa parte da casa. Mas de resto, é tudo a cargo do noivo. Então, ele, quando eu tava me arrumando para viajar, ele falou assim, não venha com nada. A gente resolve tudo aqui, Lúcia. Mas deu certo, graças a Deus. Mas assim, pra mim, na minha cabeça, eu fiquei, meu Deus do céu. A gente passou quase um dia inteiro, Luciana, na qual área? A gente foi, nem lembro mais. Uma área no Egito, eu esqueci até a rua. No centro do Cairo, uma área que tem vestidos e roupas. West Balad. West Balad é uma área grande. Então, entre das ruas de lá, é especialista em roupa de casamento. O dia inteiro andando. Provando. Até que achamos um vestido. Eu já fui com as meninas vão casar, aí elas levam a gente para ajudar, né? Porque é estrangeiro, aí a gente vai, aí compra roupa para ir no casamento também. Exato. Apesar que não precisava, né? Porque egípcio vai pro casamento, todo mundo de vai, qualquer só a família. Só a família próxima que vai arrumado, né? Que vai arrumado para aparecer nas fotos. Nas fotos. Mas, assim, então minha sogra já tava com uma mala de roupa, porque elas dão de presente, né? A sogra dá uma mala cheia de roupa, cheia de lingerie pra nora, cheia de coisa. Então, eu só cheguei lá para ir experimentando. Um enxoval. Um enxoval. A gente foi um problema voltar pro Brasil, porque eu fui com nada e voltei com mais mala do que deveria. Mas deu tudo certo. Assim, foi uma bagunça enorme meu casamento. Assim, uma bagunça boa, que eu digo, bagunça assim, tipo... Bagunça boa, né? Foi uma coisa assim, que meu Deus, todo mundo dançando. E me pedindo pra dançar igual. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas e afinal, vocês abriram quando estava com 8 meses de gravidez? Sim. A gente começou com uma sala de aula. Eu pedi demissão da escola que eu trabalhava e a gente começou a pesquisar onde fica o melhor espaço, não sei o quê. A gente achou... o que a gente podia, na época, foi só uma sala de aula. Então, a gente pegou uma sala de aula numa área... Era uma salinha com a recepçãozinha e... Meu Deus! Só isso. Uma sala bem pequena. E a gente começou com o que a gente tinha na época, melhoramos a sala e tudo mais. E graças a Deus, Luciana, tudo pela ajuda de Deus. A gente começou assim, em um ano, a gente teve que sair de lá, por causa da demanda que aumentou, para uma escola maior. A escola que a gente fica hoje, aqui em Recife. Um espaço muito maior, tudo nosso. Eu sonhava de ter meu estacionamento próprio na escola. Agora temos tudo, graças a Deus. Eu não quero ter um estacionamento. Porque os alunos iam para lá, era uma galeria, os alunos iam para lá e ficavam disputando meu vaga. Deus, não tive vaga. Eu ficava, meu Deus, deixava a sala de aula, descia para ajudar. Mas assim, foi um ano de luta, mas assim, no final desse ano, a gente viu o resultado do trabalho. Graças a Deus. Mas eram aulas presenciais ainda, Presenciais. né? Presenciais, E eram de árabe e inglês. Árabe e inglês. A Má tinha alguns alunos online, mas eram muito poucos, que eram uns amigos nossos de São Paulo, que eles faziam a aula de inglês e aula de árabe porque eram muçulmanos. Uhum. Então, assim, a parte online era mais fraca do que a presencial. Por conta disso. Mas a presencial aqui na verdade, é ainda o nosso forte, né?
a gente deu uma maneirada por causa da pandemia, né, agora. Uhum. Mas assim, aí... veio a pandemia, na verdade, veio a pandemia assim para um avanço, um pulo muito grande para a gente, porque a gente, graças a Deus, a gente tem um potencial, e quem achava a gente aqui no ensino de árabe ou no ensino de inglês, quem achava a gente percebia a diferença na qualidade do ensino, na maneira que a gente trata os alunos, e as pessoas começaram a dizer, graças a Deus que tem vocês aqui na cidade, em Recife. E quando a gente foi descoberto, foi, na verdade, a obrigação da gente sentar e dizer assim, tá tudo acontecendo online, quando os contatos sempre entravam em contato com a gente, pessoas de fora de Pernambuco. Mas a gente dizer, olha, você tá num estado muito longe da gente. Se fosse aqui, ia ser certo, tudo bem. Como a gente viu que tá tudo acontecendo online, e eu tenho turma X, então, eu tenho turma de nível tal, eu fazia um nivelamento com o aluno e tudo mais, e colocava na turma. De repente, começou a aparecer mais. E graças a Deus, quem experimenta uma aula com a gente sempre gosta do nosso trabalho. É maravilhoso, é incrível. Mas vocês, foi na pandemia que começou o online mesmo? O online com força. Online com força foi na pandemia. Aí foi gente do Brasil inteiro, né? Aí na verdade, foi assim que eu comecei a perceber assim, meu Deus, essas mesmas pessoas que entravam em contato com a gente antes, e eu estava muito ocupado na escola, porque eu ficava, que nem agora, 24 horas cuidando da escola, das turmas, disso, daquilo. E não tinha tempo de olhar para que eu tenha, na verdade, pessoas que precisam de ajuda no Brasil todo, que eu conseguia atingir. Mas quando a pandemia veio, realmente deixou a perspectiva diferente. Olha para essa gente toda que precisam de ajuda. E aí, foi. E não, eu vou te dizer que... Graças a Deus. Eu agradeço a Deus que assim, como é que eu poderia conhecer Luciana antes, sem a pandemia? Não tem. E você e outras alunas maravilhosas da gente. Claro. Então, realmente, foi pela pandemia. Eu sei que foi triste para muita gente, infelizmente. Continua sendo triste. Tem que tirar o melhor das coisas, né? A gente não vai pegar um momento triste e piorar, né? A gente tem que tirar coisas boas de todos os momentos, né? Perfeito, exatamente. Mãe Raila estava aqui também. Mãe Raila estava aqui, não sei se está ainda. A mãe Raila tá aí. Saudade. Tava a mãe Raila e a Raila também tava. Eu vi. Mahailo? Meu querido, você está aí. Um abraço. Bora para o nosso assunto que, o tempo... Aprender árabe é difícil? Eu não diria difícil. Eu não gosto de dizer difícil porque o que a gente fala, a gente acredita. O que a gente repete várias vezes acaba sendo um fato na nossa cabeça, enquanto, assim, cientificamente ou para os outros não é. É relativo também, difícil ou não. Eu diria desafiador. E quem gosta de desafios, quem gosta de alguma coisa diferente, deve experimentar aprender árabe, porque é uma língua muito linda. A primeira língua, ou a língua mais antiga que existe e que é viva até hoje, é a língua árabe. Língua muito linda, não porque eu sou árabe, mas porque realmente é uma língua muito linda. Você estuda árabe e sabe o quanto é linda, mas não é difícil, Adoro. gente. Temos que ter crença. É difícil, professor, é difícil, mas você ensina muito bem, então fica mais fácil. Olha, ainda sob bem. a perspectiva de aluno, porque eu não sou nativa do árabe, mas sob a perspectiva, para falar um pouco da minha perspectiva como aluna, eu acho que o árabe, ele é uma língua que ela é exigente. Eu gosto de dizer que o árabe é muito exigente. E é o segundo ponto que eu gosto de falar do árabe, que o árabe escolhe os alunos. Adoro isso. Não tem a pessoa que fala assim, eu vou estudar qualquer coisa, vou estudar árabe. Não tem isso. O árabe que escolhe a pessoa. Porque ela é muito rica, é uma língua que engloba muita coisa. Você está aprendendo uma frase hoje que de repente você descobre que essa frase se destrincha numa coisa que vai para a cultura e depois não sei o que. Então, assim, é uma língua que você viaja quando está estudando árabe. É poético, né? É poético. Você vê como eles constroem as frases. É tão poético o jeito que se fala, é muito lindo, eu também acho. O que eu diria... que é desafiante, mas é prazeroso, isso aí. O que eu diria que seria o que se considera como dificuldade, eu vejo como o que a gente também até considera no português, que é só você entender casos gramaticais,
você entender a parte mais assim da mecânica, mas quando você pega o embalo assim, tem uma hora que estala e vai. Estala e vai, é. A mesma coisa acontece no português, talvez vocês não Português sentem. é difícil, é. A gente não sente a dificuldade. Eu, com certeza, não senti nenhuma dificuldade de aprender árabe. Vocês também não sentiram nenhuma dificuldade de aprender português. Que lindo! Porque a nossa língua mãe, a gente adquire de uma forma muito mais suave. A gente não tem muitas das crenças. Uma criança hoje não tem muitas das crenças que a gente tem como adulto. A gente escutou alguém dizendo que japonês é difícil, que árabe é complicado e difícil, que mandarim, pelo amor de Deus, sai dessa. Mas é a gente adulto que está escutando isso. Você coloca uma criança no meio dos chineses, ele vai adquirir. No meio dos árabes, ele vai adquirir. Sabe? Mas a questão que são línguas muito diferentes para nós, né? A letra é diferente, é tudo muito diferente. Então, outra... Quando criança é bem mais fácil, com certeza, né? Verdade. Mas bom, então, todo mundo bom. Perguntando aqui como é que faz para aprender árabe. Gente, portal árabe, entra aí no perfil deles, passa aí, Ju, contato, e-mail, alguma coisa para o pessoal. Eu vou deixar nos comentários. Vou deixar nos comentários. Eles são maravilhosos, vale super muito obrigado, a pena. Luciana. Estou fazendo, estou amando. Muito obrigado. Uhum. E eu queria perguntar também sobre as redes sociais. Eu acho muito legal todo o approach de vocês, todo o que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem com o árabe nas redes sociais. É a Ju? Ah, tá. Não é você não, professor? Não, eu só assim, eu acho que eu diria 10% do trabalho. Não. Ela faz um negócio e vai me dizer, Amar, ó, grava isso pra mim, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Ótimo, Ju. Ela é muito inteligente. Eu executo e falo assim, ó, corrige, vê se tá tudo ok. Ou então narra pra mim, porque eu quero que o nativo, né? A minha pupila. Ah, claro. Aí ele vai narrar. Não, mas a gente faz, na verdade, eu gosto de ter uma cabeça flexível, porque eu tenho a minha visão de professor, eu tenho as minhas crenças como professor e tal, mas eu já coloquei uma das crenças na minha cabeça, é que eu, como professor, tenho que ser flexível, porque nem tudo que eu acredito hoje vai continuar sendo de acordo com a melhoria da minha experiência e meu tratamento com os alunos e o que eu ganho durante a minha vida. Então, eu já coloco uma aba assim na minha cabeça, eu tenho que deixar um percentual de flexibilidade, porque eu preciso melhorar do que eu estou hoje. Então, quando eu digo para a Juliana, não, você como aluna, você vê como, você acha, se for entre esse e aquele, você escolhe qual, com a visão de uma aluna. Então, a Juliana me ajuda muito na escolha das coisas, se for abordar dessa forma, abordar daquela forma. E ela, assim, ela é muito divertida e muito inteligente, então ela escolhe fazer as coisas... Ela escolhe fazer as coisas de uma forma muito legal. Muito legal. O Instagram, gente, sigam o Instagram do portal. Mesmo que não queira fazer árabe agora, você vai mudar de ideia. Porque é muito legal o Instagram. Muito bom. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado. Muito bom. A mãe Hala estava falando aqui que ela quer fazer, mas ela tem medo porque ela não vai conseguir. Consegue, vamos fazer com a gente. Vamos lá. Todo mundo. A primeira coisa que a gente precisa passar é que nem a onda do mar. Quem quer nadar no tranquilo vai ter que passar pela onda, que é muito forte, que pode te empurrar. Mas você consegue passar. Só passar pelas primeiras ondinhas, as letrinhas, as cobrinhas, conseguir decorar aquele som. Isso, para mim, é o mais difícil. É reconhecer as letras em diferentes grafias. Isso é o mais difícil. Mas eu estou conseguindo agora. Graças a vocês, estou conseguindo. Muito obrigado. Vai melhorar. É o mais difícil. Mas eu tentei várias vezes, é verdade. É difícil. A gente quer fazer com o nativo... então, eu já tentei várias vezes com escolas internacionais e tal, e é difícil porque é diferente. Às vezes a aula fica muito pesada, você não consegue e tal. Então, a gente precisa de um professor que tenha essas características mesmo, do jeito que vocês fazem, entendeu? Porque senão fica maçante, você não vai entendendo. Aí fica aquela agonia, assim. Então, a gente precisa de Fica angustiante. Fica angustiante, Então, e agora a gente é uma escola internacional também, sabia, Luciana? Já sei. A gente tem a prova internacional e... Não, mas eu digo porque não tinham aqui, né? Eu não conhecia nenhuma aqui. Verdade. Então eu falava com os professores de lá, porque a gente queria alguém nativo, não um brasileiro me ensinando, entendeu?
Eu queria fazer com uma pessoa egípcia. Mas agora vocês são, né? Pegaram toda vocês pegaram com uma faculdade de lá, né? Agora a prova vale de um outro jeito. Isso. Legal. Close here. I'm trying to hide myself. Então, agora vamos falar de árabe, de dança, do pessoal da dança, porque tem uma galera da dança fazendo agora, né? Isso. Tem muita gente da dança. Graças a Muita Deus, gente. estou tão feliz. Fico muito feliz. É importante para as bailarinas? Você acha que é importante para as bailarinas aprenderem? Eu fico tão feliz que agora tem várias, porque eu acho tão importante a gente saber a tradução, as coisas. Como é que está sendo isso das bailarinas? O que você acha disso? É super importante porque assim, uma parte fundamental de qualquer cultura, uma das partes fundamentais, claro, é a parte linguística, a parte da língua. E a língua ela não vive isolada das outras. Então, a língua é a arte, é a música, é a dança, é o folclore, é tudo, né? Tudo num pacote só, no pacote. E não dá para a gente dividir um ou outro. Então, como quem aprende uma língua, começou pela língua, vai ter que saber do resto das coisas para conseguir adquirir aquela cultura de forma mais sólida. Também quem faz a dança vai ter que saber outras coisas, não só ficar somente naquele pedacinho que conhece, não. Tem que aprimorar e conhecer outras coisas. Então, é super fundamental e abre a mente de como os árabes pensam. Por exemplo, uma coisa bem simples assim para uma pessoa que dança ou que conhece um aspecto da cultura árabe, quando começa a aprender a língua árabe, por exemplo, a pessoa dançava a vida inteira, só dançava. Quando começa a descobrir a língua árabe, vai descobrir que a língua árabe se escreve da direita para a esquerda. Vai começar a ter uma visão totalmente diferente. Isso até, se eu te mostrar uma foto de alguma paisagem, a maioria dos árabes, nem todo mundo, mas a maioria, a gente começa a analisar as fotos, o que a gente vê, né? Eu estou olhando para você agora, sempre vou olhar da direita para a esquerda, sabe? Enquanto a maioria de quem escreve línguas latinas analisa as coisas da esquerda para a direita, que é o lado que você se escreve, que leia as coisas. Então, o fato de sistema escrita diferente já vai mudar muita coisa. Não tendo novas percepções. Exatamente. Pode ser com os passos da dança, isso, aquilo. Porque talvez as bailarinas ou os dançarinos e dançarinas começam a partir de um certo lado e não o outro. Pelo menos a maioria, se a gente perceber, vai ser mais ou menos de acordo com a língua que eles falam. Porque ela faz um efeito dentro do nosso cérebro, porque a gente fala e escreve e lê aquela língua, que vai sair nos nossos movimentos, sabe? Juliana, adiciona alguma coisa? Você falou tudo, né? Não, assim, eu acho extremamente importante aprender a língua para quem está na parte da dança, porque engloba uma cultura, primeiro, que não é nossa, de quem, de quem é brasileiro, obviamente. E a partir do momento que você tem acesso à língua, você vai ter acesso à peculiaridade daquela cultura, ou daquela dança, ou daquela música que você está aprendendo, que você está estudando, que você não teria simplesmente numa mera tradução. Assim, a tradução ela ajuda você a compreender, mas quando você começa a ter essa percepção sonora do árabe, uma percepção assim da língua como um mecanismo de comunicação assim social e como eles vão se comunicar, tem muito disso até no Mahraganat, que a gente às vezes traduz assim e fala assim, olha, eles estão se comunicando, é um grupo se comunicando com outro. Então, assim, você começa a ter uma noção cultural, uma noção, você vai entrando naquele povo. Então, eu acho isso, assim, importantíssimo. Eu acho. Eu não danço, mas eu acho importante. Eu acho importantíssimo. Acho hoje em dia essencial saber a letra das músicas que você está dançando, no mínimo, né? E se puder aprender, é um ganho enorme, assim. Cada coisa, cada palavra... que eu vou começando a entender, ou lembrando, né, de palavras que eu conheço, de ouvir tanto as músicas, porque eu sou bailarina há muito tempo, então palavras que você conhece, você ligar aquilo aos significados, né? E se você não pode conviver, por exemplo, eu estou toda hora lá, mas quem não pode conviver, você trazendo essa língua,
eu acho que você facilita isso, né? E vocês fazem tradução também explicando Isso. o que aquilo significa, não é? É porque muitas vezes algumas frases, elas por si só, a gente poderia muito bem fazer uma tradução, tipo, fazendo analogia com uma expressão no português. Só que, às vezes, assim, às vezes não, sempre a gente não gosta de fazer esse tipo de analogia porque a gente quer que a pessoa entenda. Por exemplo, se a pessoa usa uma expressão que a Má estava até ensinando esses dias, Alarassi, em cima da minha cabeça. Eu traduzo. Ele está falando em cima da minha cabeça. Porque eu penso, vai que a bailarina quer saber se há uma parte do corpo sendo mencionada. Daí a gente coloca um asterisco e explica o que é que aquela expressão significa. Ao pé da letra é X, mas a gente fala isso em tal contexto, por causa daquilo. Para poder ela Querendo entender, dizer, né, outra coisa. Querendo dizer outra coisa, exatamente. Para poder ela entender os contextos, né? Para entender que há não é nem hierarquia, mas assim, há importâncias de partes do corpo nas expressões faladas. E aí ela, vendo desse jeito, talvez ela se depare com uma outra e fala assim, deve ser por isso. E realmente tem relações. Então a gente acha importante ficar mantendo isso, ao invés de simplesmente fazer alterações para poder soar bonitinho no português. E também na tradução, Luciana, é interessante assim, a gente fica melhorando também. Tudo o que a gente faz, a gente gosta de melhorar aos poucos. A gente gosta de contribuir de uma forma sólida. Por exemplo, a gente, se Deus quiser, não queremos ser a única escola de árabe no Brasil. A gente quer ser a melhor e a maior. Mas a única não vai ser, vai aparecer outras. Não, mas é sonho nosso, é sonho também. Eu gosto de sonhar alto. Claro. Então, eu gosto de colocar o trabalho bem feito. A pessoa que vai traduzir uma música hoje e vai receber uma tradução que nela está escrito em árabe. Por que eu coloco árabe enquanto nem todo mundo que pede tradução de música vai ler em árabe? É porque eu respeito aquela pessoa que pede tradução e eu sei que ela tem capacidade de um dia conseguir ler aquela tradução que eu fiz para mostrar que eu fiz a tradução seguindo perfeitamente o máximo possível de profissionalismo no trabalho. Coloquei a árabe, coloquei a tradução para o português e a transliteração, porque hoje ela não consegue ler árabe, mas ela consegue ler a transliteração. E a gente coloca ao pé da letra, mas também quando tem que explicar ao pé da letra, mas eu fico sempre pensando, um dia, se aquela pessoa pega a tradução e ela começa a aprender árabe, depois ela pega a tradução e vai dizer, graças a Deus que eu fiz essa tradução com eles, porque hoje eu estou entendendo por que eles fizeram dessa forma. Então não é uma coisa que eu quero. E se aquela pessoa nunca aprender árabe, nunca entrar para aprender árabe, tudo bem, mas pelo menos eu faço a gente gosta de fazer de uma forma mais sólida. Porque a gente precisa disso mesmo. Às vezes fica só aquela palavra, você não entende, né? De onde vem aquela expressão, né? Então você tem que saber mesmo, exatamente. Então uma característica, Lu, que é de muitas músicas, é que elas são baseadas em filmes. Muitas músicas bem famosas, elas foram feitas por causa de filmes. Então, às vezes, as meninas focam na parte da música ou na dança que viram uma bailarina egípcia fazendo. E aí a gente comenta, às vezes, na tradução, olha, essa aqui foi feita por causa de um filme e tal. Porque, às vezes, é interessante a pessoa assistir para ver para ver por que aquela música foi criada. Porque fizeram uma música a partir de uma outra música que apareceu dentro de um filme egípcio antigo. Eles não conhecem esses detalhezinhos. Esses ganchos históricos que vão acontecendo. Eles fazem muito isso. Porque um cantor recente pega uma música antiga e começa a refazer a leitura dela. A releitura, a regravação, né? Tem muito. E também acho importante aprender alguns trejeitos. Por exemplo, para mim, foi muito legal quando eu aprendi algumas coisas, especialmente no Sha'abi, aprendi muita coisa. Mas aqui no Brasil, a gente fala, tá maluco assim, né? É maluco, não sei o quê. Lá no Egito é assim, né? Então, Isso. eu acho legal também a inserção desses trejeitos e de coisas que remetam realmente a como esse povo se expressa, né? Sim. Você faz isso também? Você ensina esses trejeitos? Ou é uma coisa mais da linguagem?
Eu já vi você ensinando alguns aí no Instagram. Sim. A gente gosta de colocar coisas desse tipo, assim, como complementar, para inserir os alunos na cultura árabe, do jeito de como a gente consegue se expressar através de posts. Na aula, eu coloco de acordo com o nível dos alunos, então a cada nível diferente tem coisas diferentes planejadas a serem inseridas, para não ter que dar uma carga muito alta de língua e cultura e, sabe, de uma vez. Então, as coisas vão sendo inseridas aos poucos. E também, quando me expresso com os alunos na sala, eu me expresso assim. Eu sou árabe, claro. Então, eu me expresso de uma forma natural e, com certeza, vai acabar sendo do jeito que a gente fala, sabe? Do jeito que fala, eu acho muito legal. Você pode dar mais algum exemplo de trejeito? Sim, tem muito. Sim. Primeiro, assim, os gestos que a gente... Esse não é um gesto, tá, gente? Estou coçando mesmo. Tá só não, a gente não usa todos os gestos, né? Depende da situação que a gente está. Depende do momento. Por exemplo, se eu quero ser romântico com a minha esposa, eu quero ser agradável, muito atento assim com a minha mãe, e ela pede alguma coisa, eu posso dizer menanaia, dos meus olhos. Quer dizer, claro, eu posso fazer isso. Eu poderia, no dia a dia, nem todo mundo vai fazer esse gesto, mas é algo automático, por natureza, que vai sair de acordo com uma situação bem específica. E ele pode falar a frase ou não, pode só simplesmente fazer. Apontar, se só apontar, ela vai entender. Já vi. Eu estou dizendo aqui dos meus olhos. Temos, por exemplo, coisas de... quando a pessoa está, talvez, falando muito, e você quer dizer para a pessoa assim... a gente até fez um vídeo sobre isso. Desce da minha orelha. Como se a pessoa estivesse sentada aqui, falando. Aí você diz... Você só bate na orelha. Bate na orelha assim, ó. Significa, ó, sai. Isso é ótimo, gente. E também tem uns gestos, assim... engraçados, Lu, que eu percebo que são bem diferentes dos nossos, assim. Esse do louco, que a gente faz assim, e eles ficam, o que é isso que você tá rodando aqui? Que não tem nada a ver. Um gesto também que eu vi, a primeira vez que eu virei pra Mar e falei assim, elas estão falando de alguma bebida? Aí ele falou, por quê? Aí eu, porque elas estão fazendo assim? Fazendo assim? Aí mulheres assim, e homens. Aí a Mar falou assim... Peraí, não responde agora. Deixa eu perguntar ao público que está assistindo, o que acham quando vocês veem alguém dançando assim, ó, batendo, que nem Juliana estava fazendo, assim, ó. Quem sabe, comenta aí. O que é esse gesto? Eu pensaria a mesma coisa, bebida. Eu ia pensar que tava bebendo, né? Enquanto o povo está respondendo, vou te falar outra, que eu caí numa situação muito triste por causa desse gesto. Estava falando com alguém, não sei em que situação, mas parece que a pessoa estava ocupada. Então eu estava falando e a pessoa estava fazendo assim para mim. Mas eu continuava falando, a pessoa se irritou comigo. Eu vi que está irritado porque começou a falar mais alto, não entendo, nem lembro, meu português não era bom na época. Mas como se, você não está entendendo? Aí eu fiquei sem saber. Só recentemente que eu estou entendendo que aqui é para esperar. No Brasil. Porque no Egito, esperar assim, ó. No Egito é assim, Ó, tá todo mundo achando que é bebendo também, ó. Fazendo assim. Ah, então não é. Não é bebendo, não. Porque na dança do Maharaganat e as coisas mais coloquiais e bem populares, os jovens dançam com umas faquinhas. Aquelas faquinhas pequenas. Faquinha, um canivetezinho. Tal como vocês podem fazer assim, aí no Egito a gente faz assim, como se tivesse segurado a faca e essa parte é a lâmina. Aí ele tá apontando a faca para ele mesmo, como se não tô com medo. Eu sou o bonzão. Mas quem vê isso acha que ele tá falando de bebida. Juliana que me chamou a atenção. Outro gesto também, Lu, que eu achava que era uma coisa e a outra. Eu vejo muito esse gesto até em casamento. Eles estão dançando, aí eles ficam fazendo assim. Aí eu falei, eles estão mandando a menina ir pra lá? Porque... aí ela ao contrário. A gente chamando. Vem. Se for assim, mais do lado de dentro para fora, vai. Mas quando começa de fora para dentro, é para vem. Só que aí a gente vê o gesto e fica, tá indo pra... Vai embora. E com o gesto, às vezes, a gente pode ofender, né? Alguém sem saber, né? Sim. Então, é perigoso, né? Fazer um gesto errado, estranho, muito característico, né?
É perigoso, né? Os gestos impróprios. É perigoso. Verdade. Não tô nem falando só de palavrão. De palavrão nem pensar, mas de gestos mesmo que podem, né, dar a entender se faz assim, feio, né? Às vezes não... Agora, a dica que eu dou para as meninas. Porque, assim, geralmente elas vão querer focar de novo em ver coreografias de egípcias. Mas, assim, esses gestos, eles foram sendo incorporados na dança porque eles vieram do cotidiano. Aquela bailarina, ela tem um cotidiano normal dela. Então, é muito melhor procurar vídeos, filmes egípcios antigos ou filmes egípcios bem, assim, bem clássicos, assim, clássicos que eu falo assim, bem populares, que se popularizaram muito no Egito, porque você vai ver essas pessoas agindo normalmente. Então, você vai ver o mesmo gesto do olho, você vai ver o mesmo gesto dela apontando para o coração, dela fazendo assim o assado, mas em conversas normais. Então, quando aquela conversa se torna uma música, ela vai só fazer a interpretação e, querendo, ela pode querer ou não, ela introduz esse gesto na dança. Mas ele vem de um contexto do dia a dia. Elas fazem esses gestos. Minha sogra é a rainha dos gestos em casa. Gestos também tem gestos que são bem antigos, vão aparecer muito nos filmes preto e branco, que a gente não usa muito. Foram assim, gestos existem na cultura árabe, mas são muito exagerados. Tem, por exemplo, um gesto que a pessoa faz o dedo assim e bota como se fosse o quê? É bem ballad, né? Não, bem ballad, tem um barulhinho esse gesto, Luciano. Homens e mulheres fazem isso, mas hoje em dia é raro você achar alguém praticando isso. É raro, não é que não existe, mas é raro. Na vida real, sabe? Mas assim, essa dica que a Juliana deu é maravilhosa, porque como as pessoas no Brasil, quem aprende árabe ou quem está inserido em algum aspecto da cultura árabe, a gente não vai inventar, gente. A gente vai aprender se a gente representa. Eu gosto de me colocar na coisa de arte e dança, porque de alguma maneira está falando de aspecto do Egito. Então, eu fico triste quando eu vejo que alguém está mexendo com isso de alguma forma. Assim, quem sou eu para proteger? Mas eu estou dizendo assim, pelo menos para fazer a minha parte. Não, é só para ensinar, né? Você tem que estar nessa posição mesmo, claro. Então... E aí, como, por exemplo, nem todo mundo viaja com frequência para lá, e não tem a convivência, por exemplo, numa comunidade árabe muito grande aqui no Brasil, em todos os estados. Então, a melhor maneira é realmente pegar os filmes egípcios antigos e os recentes também, para assistir, para conviver, para sentir como é a relação entre as pessoas e sentir essa... Ver a linguagem corporal. Tem que ler, estudar, né? Eu, quando dou aula de folclore, eu falo da história, falo do contexto social, de tudo que é da cultura, de tudo... né, que engloba aquele folclore, né? Porque aí a gente entende melhor da onde vem, como era aquela região, como eles dançavam. Então, para se entender melhor, né? Senão fica muito perdido, né? Exato. Eu, por exemplo, minha família é árabe, né? Eu tenho uma bisavó egípcia e um bisavô libanês. Mas Olha! é distante, né? Mas é distante. Então, a minha convivência é só de comida e música. Mas depois, não, isso foi perdido, né? Então, só indo lá mesmo, assistindo. Eu acho assistir filme, Ju, perfeito também. Acho que eu acho que é o ideal, né? Assim, estudar. Eu acho ideal. Porque eu acho assim, principalmente para aprender gestos, para aprender essa parte de trejeitos, eu considero mais o filme do que analisar somente a dança. Eu prefiro o filme do que somente a dança, porque na dança também vem a parte da interpretação da bailarina. Ela pode querer exagerar num ponto, ou ser muito sutil, ou talvez totalmente ausente num gesto, quanto que é ela interpretando aquilo. Mas num filme, quando é uma situação real, é diferente. Eu acho mais interessante para você analisar. Quem quiser realmente parar para analisar. Claro, tem que ser. Você vê as pessoas comuns, né? As pessoas que não estão dançando fazendo, né? Exato. É mais interessante. Exato. Eu acho que a gente está acabando, mas eu queria fazer mais uma pergunta. O que os egípcios acham do folclore? Me fala aí. O folclore para a gente é super importante, porque os árabes gostam de preservar a sua cultura. Então,
tudo que se relaciona à nossa cultura, a gente adora estabelecer, desde a língua, desde os hábitos e o folclore de todos os aspectos dele. A gente tem que saber, né, que eu tenho vários tipos de folclores. Folclores de coisas religiosas, da natureza, da cultura, da literatura, coisas linguísticas. Na parte artística, na escola, por exemplo, cada região é especial em algum tipo de arte diferente, seja dança, seja instrumento musical, seja cantar. E aí, nas escolas, eles acrescentam essas artes para a gente lembrar, por exemplo, no Said, você é Said, claro que você nasceu como Said, você vai sempre lembrar, mas se você não, como criança, não é colocado para ver as danças, porque as coisas começam a regredir, a palavra diminuir mais. Não tem mais tartib, que nem antigamente, tartib toda hora. E aí a mesma coisa acontece em cada região. Então, realmente, para a gente é super importante, porque é uma parte da preservação da cultura, em geral. A Má estava me falando uma coisa bem curiosa. Oi, Ju, desculpa, fala. É que eles fazem na escola, no Egito, igual como a gente faz nas escolas aqui no Brasil, que dependendo, assim, por exemplo, aqui no Nordeste, você vai ter representações na escola de projetos, que você vai falar sobre as expressões culturais bem regionais. Então, ele estava falando que também tem no Egito. E elas vão variar de acordo com a região. Aí eu fiquei, que bonitinho, deve ser muito fofinho os menininhos fazendo... Dá tipo... E mas eles estudam enxergam... também, né? Sim, música, eu falei folclore no geral, não só dança, né? Música, sim. essas outras... Tem músicas, as lendas. Lendas árabes, contos árabes, né? Bem folclóricos, bem antigos, sobre guerras que aconteceram, só para mostrar também como foi todos os aspectos, na verdade, da cultura. E vão se repetindo. Vão se repetindo para que aquela criança que nasce hoje sabe como foi a vida antigamente, como foi a vida até chegar para ele, essa cultura. Claro, muito legal isso. E daí, você estudou isso na escola? Você fazia? Na escola, na literatura, você estuda, além da parte da literatura mesmo, você estuda os folclores dentro da literatura, na língua árabe também a mesma coisa, e a gente tem aulas de música, e dentro dessa aula de música tem as coisas, todo aspecto musical, seja cantar, dançar. Eu nunca dancei nada na minha vida, não sei dançar, mas eu sei que a gente tem aulas, mas cada um vai com o seu interesse. E agora eu queria saber dos dois, antes da gente terminar, algum conselho, alguma dica para o pessoal da dança, para o pessoal que gosta de estudar árabe, sobre o que vocês quiserem. Eu começo? Comece. Não, tu começa. Sobre a língua árabe, que é a minha especialidade, a gente sempre tem que fazer as perguntas certas e acreditar no potencial que a gente tem. Eu não gosto de motivar ninguém, como eu sempre acredito que ninguém motiva ninguém. A motivação é intrínseca, ela vem de dentro. Eu tenho que ter uma motivação para fazer o que eu quero. Então, eu só ajudo os alunos a acordarem e lembrarem do seu potencial. Então, cada um tem seu potencial. Vamos parar de olhar para as coisas difíceis, seja árabe, ou seja dança, ou seja qualquer coisa. Bora parar de olhar para isso de uma forma negativa e bora dizer assim, eu consigo. Eu sei que é desafiante, eu sei que as pessoas falam coisas negativas, mas eu vou fazer o máximo e vou conseguir, inshallah. A dica que eu dou é que quem estiver estudando, tanto formalmente que eu falo com um curso, alguma coisa assim, ou por conta própria, que tente manter ao máximo contato com a língua, mesmo que você não tenha contato com árabes, com pessoas para você praticar de fato, mas o fato de você ouvir diariamente uma rádio, filmes, músicas, notícias. Tem vários canais no YouTube que são live streaming, que você pode ver notícias ao vivo. Tente manter esse hábito para deixar o seu ouvido apurado. E aí, sempre que puder, tem que botar para fora o que está aprendendo. Eu sinto que, às vezes, muitos alunos ficam sempre... Assim, eles vão absorvendo, eles têm a fase de absorção, né? Porque vai tendo aquele input, mas eles têm que falar, porque são sons que o nosso aparelho fonador não está acostumado. Então, se você não colocar em prática, a gente sempre vai ter dificuldade, vai ficar, mas dói minha garganta, mas eu não consigo fazer esse som direito.
É que nem ir pra academia. A primeira semana você vai sair toda dolorida da academia. Na segunda já vai melhorando, até você pegar o ritmo. É a mesma coisa com qualquer língua, independente se é árabe, se é chinês, qualquer língua. Você vai ter que treinar a parte da escrita, você vai ver que vai ter um momento que você não vai nem pensar muito para na hora de escrever a letra. Isso aí é natural. Então, assim, tem que ter essa prática fora da sala de aula, fora do momento que você está estudando. E é incorporar, né? Assim, eu tô sem nada para fazer, tô na cozinha, tô fazendo uma coisa, não sei, tô pintando alguma coisa. Coloca uma rádio árabe, coloca uma música de fundo que seja na língua. Música, você acha que adianta? Eu acho que adianta se você tiver, por exemplo, eu gosto desse cantor, eu acho que ele tá cantando num ritmo interessante para o meu nível de árabe, pro nível que eu tô aprendendo. Claro que eu não vou botar um rap árabe, porque eu vou dizer assim, eu não vou entender nada. Não. Mas é interessante eu colocar algo que o meu ouvido vá se treinando com aquela velocidade e que eu repita isso várias vezes. É um processo que ele exige uma repetição. Você tem que repetir. Vai chegar um momento que realmente vai ficar muito natural. Então, você vai começar a lembrar, na hora que você for estudar, você vai lembrar, eita, eu escutei aquela pessoa falando tal palavra, e agora eu estou vendo ela no livro. Você vai começar a fazer mais links com o que você estuda. Mas é muito importante ter contato. Não adianta somente ter contato na véspera da aula. Não adianta. Não adianta. Não, eu tenho muito, eu ouço muito música, mas notícia, assim, nunca parei para escutar, não. Vou tentar. E também é bom navegar pelos dialetos, não somente o egípcio. É interessante ouvir coisas no árabe clássico, é interessante ouvir coisas nos outros dialetos, dialetos do Golfo, dos dialetos do Sírio, do Líbano, porque você vai ver também que muitas coisas vão ser semelhantes, você vai começar até a entender algumas variações, aí vai tudo fazendo sentido, assim. Eu acho que é muito bom essa flexibilidade. Isso não é complicado, não. Assim, não complica para o aluno, ao contrário, realmente facilita ao longo prazo a questão de reconhecimento dessa língua. Exato. Entendi. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer muito, 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 muito. Tem muito assunto ainda. Sim. Mas quero agradecer muito, foi muito gostoso. E quero avisar também o pessoal, quem tiver interesse em fazer árabe, procura o Portal Árabe, que é uma maravilha. A gente botou aqui nos comentários, né, o telefone e tem o perfil aqui do Instagram, que é uma delícia. Então sigam o Portal Árabe. A Adriana chegou agora, não, tá acabando. E é muito, muito feliz de ter vocês aqui comigo. Obrigada por terem aceitado. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. O prazer foi nosso. A gente que está muito feliz. Eu também quero só dar um recado para tu. Tem 40, desceram 38. Todo mundo que está assistindo a gente agora, gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Sentem-se abraçados e abraçadas por nós. E se vocês precisam de qualquer coisa na língua árabe, não precisa ser alunos, podem entrar em contato com a gente. A gente gosta de ajudar. Em qualquer coisa que tenha a ver com a cultura árabe, com a língua árabe. A gente, graças a Deus, a gente gosta de fazer o nosso trabalho bem feito, sabendo muito bem como responder vocês da melhor forma. Então, contem com a gente no que for necessário. Sentem-se abraçados. Muito obrigada. Pode falar, Ju, pode falar. Não, eu estava agradecendo a minha professora de português. Maravilhosa. Olha, a live não vai ficar salva. Eu vou salvar agora só para guardar. Eu vou soltar uns pedaços e daqui a um tempinho eu solto ela inteira de novo, tá? O pessoal está perguntando aqui. Perfeito. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Assalama a todo mundo. Assalama. Beijo. Assalama. Tchau, tchau. Bye, bye.